Meus queridos alunos e companheiros de estudo, sejam muito bem-vindos aqui à nossa segunda aula sobre o mini curso de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Para quem não me conhece, Luiz, eu me apresentei melhor na primeira aula, então eu espero que você tenha conferido. Se não conferiu, recomendo fortemente que confira antes da gente seguir aqui para a aula 2, né? E como sempre, eu estou deixando aqui meus contatos profissionais, pessoais, né? Do LinkedIn, do Instagram, para caso você queira me contatar, tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica, dar alguma sugestão aqui sobre as aulas, né? Lembrando que o objetivo desse mini curso aqui de Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, mais dar uma introdução para quem não sabe nada da parte de gestão de projetos, ou até para relembrar um pouquinho para quem já atua na área, ou tem mais curiosidade, já estudou um pouquinho. E a ideia aqui é que a gente tem fórum mesmo, né? Para compartilhar ideias mesmo. Então fiquem à vontade para me chamar lá, viu, galera? Bem, eu falei que era muito importante você assistir a aula um ali, mas hoje eu estou bonzinho, então eu vou passar um resumão sobre o que a gente teve aqui. E sim, a gente já teve a primeira aula, né? Se não conferiu, novamente eu recomendo bastante que confira antes da gente seguir aqui para a aula 2. Mas, em suma, na aula um a gente falou sobre algumas coisinhas importantes aqui sobre a gestão de projetos, né? Primeiramente, a gente falou aqui sobre a diferença entre processo e projeto, né? A gente falou também quais são as características de um projeto, quais são as características que fazem o projeto ser o projeto, a importância do projeto para a sociedade, né? Por que que o projeto é importante em si? O que é gestão de projetos? A gente falou sobre um pouquinho desse conceito também. A gente falou qual que é o papel do gerente de projetos, né, que é o principal envolvido aqui dentro dos projetos. E a gente deu também uma breve pincelada na diferença entre projetos, programas e portfólio. Ah, aí passando para a aula 2, né, que é a nossa aula de hoje. O objetivo aqui é discorrer sobre o ciclo de vida e organização de um projeto. Esse tema aqui é mais extenso, então eu resolvi trazer ele de forma bem macro para não ficar cansativo, né? Então, vou destacar aqui os pontos que eu considero mais importantes. E lembrando sempre que a ideia do curso aqui é mesmo de ser um de fundamentos, então é uma inicialização para você dar o start aí para aprender mais sobre projetos, né? Então, recomendo que procure outras fontes também para complementar seu conhecimento. Inclusive, algumas fontes dessas eu deixo sempre aqui é, na descrição do vídeo, que eu recomendo que eu fiz esse curso, assim, que são bem bacanas para quem está querendo aprender, começar a aprender a partir de agora, legal? Então, vamos lá, né? É, lembra quando eu falei que o projeto tinha início, meio e fim? A gente vai discorrer aqui um pouquinho mais sobre esse início, meio e fim. Então, a nossa aula de hoje é sobre organização e sobre o ciclo de vida do projeto em si, né? O ciclo de vida de um projeto ele é composto por diversas fases, né, que guiam o desenvolvimento. Essas fases são essenciais para o gerenciamento eficaz do projeto. Assim, a gente consegue garantir que os objetivos sejam atingidos dentro do prazo, dentro do orçamento e dentro do escopo estabelecido, que é o que a gente quer com o gerenciamento de projetos, beleza? É, é importante lembrar que todo projeto possui um grau de incerteza. Vai dar certo esse projeto, esse cronograma vai atender, com esses recursos que temos aqui para disponibilizar já vai ser o suficiente para iniciar. Então, esse nível de incerteza, essas dúvidas mesmo sobre se a gente vai ter sucesso ou não no projeto. Mas você, como gestor de projetos, a sua principal função é garantir o sucesso desse projeto. Então, novamente, você lembra lá que o projeto tem início, meio e fim? Se a gente se aprofundar um pouco mais nessa parte de início, meio e fim, a gente vai conseguir enxergar uma sequência lógica, né? Desde o início até o fim do projeto. Essa sequência lógica aqui é o que a gente chama de ciclo de vida do projeto. E é sobre esse ciclo de vida do projeto que a gente vai especificar um pouquinho mais hoje, legal? E aí, dando uma definição, né?
o ciclo de vida do projeto, em suma aqui, para não precisar de ler, né? O ciclo de vida é como o projeto é organizado, né? Então, ele serve para definir a entrada e a saída do projeto, desde o seu início, tudo que acontece no meio do projeto, até o fim também. E por que que o projeto é dividido em ciclos assim? É porque ter essa divisão de ciclos, dessas fases do ciclo aqui, ajuda os responsáveis, né, a manter o controle sobre o projeto, já que em cada fase são gerados subprodutos do projeto, né, que precisam ser avaliados. E essa divisão também é boa para definir que trabalho será realizado em cada uma dessas fases, né? Então, em resumo aqui, para que serve o ciclo de projetos, né? Definir o início e fim de projeto. Prover também melhor controle da administração do projeto, né? Que nem já tinha dito antes, cada uma dessas fases aqui retorna um subproduto que vai ser avaliado pelos interessados, né? E se tudo tiver legal com esses subprodutos aqui, a gente está conseguindo entregar um projeto com sucesso, né? E pode ser usado para ligar o projeto com outros processos contínuos da organização, né? E define principalmente que trabalho que deve ser realizado em cada fase, né? Legal destacar aqui também que no ciclo de vida de um projeto, normalmente a transição de uma fase para outra é definida por uma forma de transferência técnica ou alguma entrega. Às vezes até por mais de uma transferência dessa, mais de um documento, mais de uma reunião. Mas a gente vai especificar isso mais certinho aqui nas próximas slides da apresentação, tá? Que nem já tinha falado que o projeto tem início, meio e fim, né? A gente vai dividir essas fases, que nem eu falei aqui, vai dividir esse início, meio e fim numa maneira mais micro, e é onde a gente vai encontrar as fases do ciclo do projeto. Quais são essas fases? Primeiramente, iniciação. Em segundo lugar, planejamento. Em terceiro lugar, a execução. Em quarto, monitoramento e controle. E em cinco, encerramento. Então, guarde aí, pode anotar. São essas aqui as fases do projeto, né? As fases que definem o ciclo de vida do projeto. Vamos falar um pouquinho de cada uma? Começar aqui pela ordem cronológica e a sequência lógica do projeto mesmo. Então, a gente começa a falar sobre a iniciação. O que é a fase de iniciação? Ela é onde a viabilidade e a necessidade do projeto são avaliados. É necessário mesmo fazer esse projeto aqui? Faz sentido? É viável fazer esse projeto? Então, o que acontece aqui, né? Identifica-se o problema, né? Ou oportunidade, e determina se esse projeto vai ser ou não levado adiante. Porque pode ser que não faça o menor sentido seguir com esse projeto, você vai acabar gastando muito recurso para uma coisa que não vai agregar valor, e pode ser que seja um projeto realmente viável e que faça total sentido seguir com esse projeto, né? Aqui, o nível de custos e pessoal é mais baixo, porque está lá no iniciozinho ainda, né? Aí as atividades envolvem mais análises preliminares, né? Discussões com um grupo restrito de pessoas aí para ver se realmente o projeto faz sentido. Quais são essas pessoas que estão envolvidas nessas discussões, né? São os principais stakeholders. Entenda stakeholders como interessados do projeto, tá? Então aqui a gente identifica os stakeholders, identifica quem é o patrocinador, o cara que banca o projeto, que traz a grana para o projeto, né? Ele vai garantir todas as condições políticas, socioeconômicas para o projeto acontecer. Faz aqui um estudo de viabilidade, né? E através de um business case aqui, né? Uma análise aqui do que seria esse projeto mesmo, a gente fala se o projeto é viável ou não, se vamos seguir ou não para a próxima fase. Como documentação principal, quando o projeto realmente vai para frente, a gente tem o termo de abertura do projeto, que pode ser conhecido também como TAP. Ele é o principal documento nessa fase de iniciação aqui, né? E para que ele serve?
formalizar mesmo o início do projeto, né, de uma forma escrita, uma forma formal, né? E o que tem dentro aqui desse termo de abertura são os benefícios do projeto, quais são os entregáveis, qual é a meta do projeto, o que está no escopo dele, quais são suas entregas macros e os estudos de viabilidade, né? Eu pedi para o chat GPT gerar um exemplo aqui de termo de abertura do projeto. Deixei ele disponibilizado aqui para vocês na pasta do Drive também, mas a gente vai dar uma olhadinha bem breve aqui também, né? O ChatGPT gerou para mim um exemplo aqui de uma implementação de sistema de gestão de estoque, né? Então, aqui ele mostra quem que a data de início mesmo, quem que é o gerente do projeto aqui, quem que é o patrocinador, que nem eu falei, a pessoa que bancaria o projeto. Fala sobre o objetivo dele, que aqui o objetivo é implementar um sistema de gestão de estoque que aumente a eficiência dos processos de armazenamento dos produtos, né? Qual que é a justificativa do porquê estão querendo implementar esse projeto, né? Qual que é a descrição dele, os objetivos de forma mais específica, qual que é o escopo do projeto, o que, que vai estar dentro dele. É legal falar sobre o escopo porque o que não estiver aqui dentro do escopo geralmente não é feito. Às vezes algum cliente, algum interessado pode te pedir para colocar coisas que não estão definidas aqui para ser feita no projeto, e aí é bom tomar atenção com esse detalhe porque tem coisa que realmente dá para absorver, que faz sentido, mas muitas das vezes colocar algo fora do escopo do projeto vai acabar prejudicando o gerenciamento do mesmo, porque pode causar necessidade de mais recursos, né? Um custo maior, então é bom estar bem alinhado aqui na parte desde a parte de iniciação do projeto, para a gente não ter problemas mais para frente, tá? Aí tem um cronograma inicial, que é um cronograma mais geral mesmo, né? Então, uma estimativa aqui de datas e de cronogramas para as atividades, né? Para as macroatividades, vamos dizer assim. Qual que é o orçamento? Nesse caso aqui era um orçamento de R$ 100.000, né? Premissas que são as necessidades, o que precisa para esse projeto funcionar. Se não tiver isso aqui, o projeto não vai funcionar de jeito nenhum. Quais que são as restrições, né? E os riscos iniciais, assim, também. E aí, como todo documento que a gente usa nas fases, nos projetos em si, é sempre bom ter as aprovações dos stakeholders, né, das pessoas envolvidas principais aqui do projeto. E é legal sempre ter a assinatura deles, seja assinatura digital, seja assinatura física no documento, para ficarmos resguardados, beleza? E aí tem uma outra coisinha aqui que acontece entre a fase de iniciação e a fase de planejamento, né? Que é o kickoff. Costuma-se fazer esse kickoff aí, que se a gente for traduzir do inglês significa começo, né? Até no futebol, kickoff é quando é, é aquele tiro inicial mesmo para começar o jogo, né? E aqui em projetos, o que é uma reunião que marca o início, o começo oficial do projeto, né? A gente reúne aqui os stakeholders os principais e parte da equipe para alinhar expectativas, objetivos, definir responsabilidades, né? Os objetivos aqui do kickoff são garantir o alinhamento sobre o projeto, dar visibilidade sobre o que vai ser o projeto, como ele vai ser feito, mobilizar e engajar as pessoas no projeto, falar, opa, estamos começando o projeto aqui, galera, vamos dar uma atenção aqui, fiquem felizes porque a gente está iniciando a parte de gerenciamento de projeto aqui, execução do projeto, enfim. E aqui fazem também uns combinados iniciais, né? Quanto que vai começar, o que vai ser preciso, envolve todas aquelas coisas que já estão lá no termo de abertura, né? Em relação às premissas, os requisitos e tudo mais. Legal, entendido aqui a parte de iniciação, já que a gente já chegou na parte do kickoff que acontece entre essa fase de iniciação e de planejamento, vamos especificar aqui a de planejamento, então, né? O que é feito aqui? A gente estabelece um escopo mais detalhado sobre o que vai ser feito no projeto. Aqui é onde é criado o cronograma oficial. São estimados aqui os custos e os recursos e planeja-se mais a comunicação, né?
Então, pegando pelos tópicos aqui, né, tem a definição dos recursos, vai, vai ser feito um orçamento dos custos, né, o detalhamento do escopo, o que vai estar dentro desse projeto aqui é maior, define-se aqui a estrutura analítica do projeto também, começa-se a fazer um plano de gerenciamento de risco aqui, e a gente pode dizer que a principal entrega, assim, é o cronograma em si, né? No qual a gente vai falar um pouquinho mais aqui depois. Lembrando aqui que o nível de custos de pessoal aumenta um pouquinho em relação ao início do projeto, né? Mas aqui ainda é moderado, não está na parte de execução ainda, né? Nessa fase aqui, em relação à fase de iniciação, tem mais pessoas envolvidas e para fazer o planejamento mais detalhado, né? Mas são pessoas específicas, né? Os especialistas, gestores de áreas específicas aqui, não é a turma toda que participa do projeto, legal? Ainda falando aqui sobre o cronograma, que nem eu disse, geralmente é feito um cronograma mais detalhado para dar uma visão mais legal para os stakeholders de duração das atividades e o tempo para entrega também. O que é muito utilizado é o gráfico de Gantt. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu cheguei a falar sobre Gantt, deixei um artigo para lerem aí sobre Gantt também. E a gente tem aqui o gráfico de Gantt, que ele é uma maneira de representar o cronograma de forma mais visual, né? Então ele mostra a duração estimada das tarefas e o seu sequenciamento. Então, tem tarefa que depende da outra, tem tarefa que só consegue ser iniciada após o fim da outra. Nesse caso aqui é um exemplo onde não há essa interdependência, né? Aqui a parte de planejamento começa, depois já tem a parte de pesquisa, design, implementação e acompanhamento. Mas que nem eu disse, tem alguns casos que, por exemplo, aqui em janeiro, fevereiro, março, se a parte de pesquisa tivesse começado só em abril, você ia saber que ela tinha uma interdependência em relação à parte de planejamento, né? Só poderia ser iniciada após a execução desse primeiro micro aqui da nossa entrega do cronograma. Mas depois eu deixo outro artigo aqui para vocês também sobre o gráfico de Gantt, né? Ou Gantt chart, como os gringos chamam. E aí vai ser mais legal para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre como funciona. Mas legal, lembrando que o cronograma aqui é a nossa entrega, né, principal aqui da parte de planejamento. Após a parte de planejamento, a gente entra na parte de execução. Essa fase aqui é de fato onde que se executam as atividades, né? A fase de mão na massa. Então, todos os envolvidos do projeto estão alocados em atividades, né, com o objetivo de entregar o projeto. O nível de custos e pessoal aqui é o mais alto possível, é o ponto mais alto do projeto, né? Porque justamente se concentra o maior número de pessoas e recursos aqui, né? Os custos atingem o seu pico, já que o trabalho prático está sendo realizado. Papel do GP aqui, fazer o gerenciamento de custos, fazer a gestão de conflitos, porque é nessa fase aqui que mais acontecem riscos de opiniões divergentes sobre o projeto e tudo mais, sobre formas de executar, porque cada pessoa, cada indivíduo é de uma maneira, né? Tem a parte de gerenciamento de riscos também. Nessa fase aqui é onde que é o maior risco, onde o risco para as atividades aqui é o maior possível. Então, o papel do gerente de projetos, do project manager aqui, gerenciar esses riscos, minimizá-los, né? E fazer a gestão das atividades da equipe também. É, Aqui na fase de execução, que a gente pode falar que é entregável aqui, geralmente é um status report, né? Que periodicamente é passado aqui para o cliente, para os stakeholders, um reporte de status, né? Justamente de como está o progresso das atividades, quais são os objetivos enfrentados, até mesmo porque, em muitos casos, o gerente vai precisar do apoio dos interessados aqui para resolver esses problemas.
A gente chega aqui, então, depois da fase de execução, para a nossa quarta fase do gerenciamento de projetos, né? Que é o de monitoramento e controle, né? Aqui a ideia é acompanhar e fazer ajustes no progresso do projeto, né? Então a gente verifica aqui o que está sendo o projeto real versus o planejado. Eles têm que estar o mais próximos possíveis, né? Então, aqui a função do gerente de projetos é fazer o monitoramento desse progresso, principalmente, né? E muitas das vezes nessa fase aqui é necessário fazer a gestão de mudanças, porque algumas coisas mudaram da parte da execução até aqui, né? Vão sendo identificados os desvios, e aí faz uma comparação de desempenho com o que estava planejado, com o que está o real. Bem, nesses desvios aqui, o GP tem que atuar para ter o mínimo possível, né? Então, como ele atua fazendo essas ações corretivas, aqui continuamos passando um status report para o cliente, para os stakeholders, né? E continua se fazendo um gerenciamento de risco também. Ainda é alto aqui o nível de custos e pessoal, né? Mas ele vai sendo reduzido gradualmente, porque aqui a gente já está chegando para a fase de entrega do projeto, para a fase de encerramento dele mesmo, né? E falando da fase de encerramento, é nela que a gente chega aqui como última fase do gerenciamento de projetos, do ciclo de vida de gerenciamento de projetos. O nível de custo pessoal aqui é muito baixo. Ele é mais baixo do que no início do projeto, né? Aqui são apenas atividades residuais aqui, como fechamento de contratos, arquivamento, documentação e liberação do pessoal, né? Objetivo dessa fase aqui é formalizar a conclusão do projeto, verificar que todos os objetivos foram alcançados e documentar as lições aprendidas. É, é sempre legal conduzir uma avaliação aqui para verificar se esses objetivos foram de fato alcançados, né? E ver se eles estão de acordo com o plano feito lá na fase de planejamento do projeto, né? É fundamental que analise tudo que foi positivo para o projeto e principalmente o que não foi positivo, né, o que foi negativo, digamos assim, para poder registrar como lições aprendidas e para quando os envolvidos participarem de um outro projeto já terem de lição aprendida o que não fazer. E aí é legal essa parte aqui de lição contínua, assim, para não errar num próximo projeto, né? Não repetir os erros que em projetos futuros que aconteceram nesse projeto atual. E aí, de documento principal, é a parte de fechamento administrativo do projeto, que é o termo de encerramento. Então, geralmente, o gerente de projetos envia aos envolvidos, né, esse termo de encerramento. Ele é assinado pelos stakeholders principais, né, e pelos principais envolvidos nas atividades do projeto também. Novamente, pedir para o ChatGPT gerar um termo de encerramento para a gente ter de exemplo, e vou passar rapidamente aqui com vocês aqui sobre esse termo de encerramento também. Ainda sobre o mesmo projeto, tá, de implementação do sistema de gestão de estoque, e aqui tem a data de quando foi o encerramento do projeto, ainda quem foi o gerente do projeto, quem foi o patrocinador. E aí, nesse TEP, né, digamos assim, que é o termo de encerramento do projeto, o que tem aqui dentro dele são coisas básicas, né, que é o resumo do projeto, aí com verbos no passado, porque o projeto aqui já foi entregue, né? Mostra aqui também quais foram as entregas do projeto, mostra aqui quais foram os objetivos atingidos. Então, esses objetivos aqui têm que estar de acordo com os objetivos planejados, né? Mostra aqui qual foi o desempenho do projeto, ver se ele foi entregue dentro do prazo estimado e dentro do custo estimado também, né? Para dizer que foi um projeto entregue com sucesso. E também lista-se aqui quais foram as lições aprendidas, né? Aí, das lições aprendidas, temos aqui algumas recomendações finais aqui, e também, dentro das recomendações finais, recomendações para o cliente, para os stakeholders mesmo, de como utilizar o produto final entregue pelo projeto, né?
E aí, novamente, como eu já tinha dito antes, para todo documento de gestão de projeto, é sempre bom a gente colher as assinaturas aqui. Gerente do projeto assina, é, envolvidos no projeto, envolvidos principais do projeto assinam, né? Patrocinador do projeto assina e a sua equipe, a equipe envolvida nas atividades do projeto em si, assinam também. Lembrando sempre de ou assinatura, de colher a assinatura física mesmo, seja ela física ou seja ela digital. E esse aqui é um exemplo que eu também vou deixar no Google Drive para vocês acessarem, vou deixar aqui no link do vídeo, legal? Então, você agora já conhece melhor quais são as fases do projeto, sabe um pouquinho mais sobre qual a importância de cada uma delas para o sucesso do projeto. Mas para isso, para ter certeza que você realmente aprendeu, o legal é a gente praticar um pouquinho, reforçar esse entendimento aqui, né? Bora participar aqui, clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição, ou lendo pelo QR Code aqui, você já consegue acessar o link do questionário também. Aqui estão algumas referências bibliográficas, né? Lembrando que sempre estou me baseando aqui no PMBOK, né? Que digamos que é a bíblia aqui do gerenciamento de projetos, né? E tem alguns outros cursos também, nos quais eu estou me baseando para jogar essas aulas aqui para vocês, tais como o curso da FM2S Educação, que eu recomendo bastante, o curso de gerenciamento de projetos da Google, que eu recomendo bastante também, ClickUp, que é um software que depois eu vou discorrer um pouquinho mais sobre para vocês também, de onde eu tenho tirado algumas fontes. Então, lembre-se, novamente, aqui é um curso de fundamentos para você poder iniciar ou complementar os seus estudos, mas busque novas fontes de conhecimento também e não deixe de fazer as atividades. Lembrando que primeira vez que estou gravando curso desse sentido aqui, então qualquer feedback é bem-vindo. Tem aqui meus contatos, que eu já deixei aqui tanto no slide, vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Bora sempre trocar uma ideia aqui para melhorar, tanto para vocês nas aulas, quanto para mim, porque é muito importante aqui saber que está sendo útil para vocês, beleza, galera? Próxima aula, estou planejando falar um pouquinho mais sobre Scrum, ciclos Agile de projetos mesmo, né? E a gente se vê então na aula 3 de projetos. Um abração e até mais.